Nas vastas extensões do nosso sistema solar, Júpiter reina supremo como um gigantesco mistério, cativando cientistas e astrônomos há séculos. Justo quando pensamos que compreendemos o gigante gasoso, esse colosso celeste despedaça nossas suposições. Com sua combinação de comportamento imprevisível e frequentemente hostil, tempestades fascinantes com ventos de até 640 km por hora e os mistérios encobertos de oceanos metálicos ocultos em seu núcleo, Júpiter continua deixando os cientistas perplexos. Junte-se a nós em uma jornada extraordinária enquanto nos aprofundamos nas profundezas deste mundo enigmático, desvendando seus segredos e, é claro, degustando daquele café com curiosidade. Décadas de estudos extensivos têm demonstrado quão surpreendentemente intrincado Júpiter é. Recentemente, foram descobertas mais 12 luas orbitando o gigante gasoso. O número total de satélites ao redor de Júpiter agora é de 92, mais do que qualquer outro planeta do Sistema Solar. As últimas luas descobertas têm tamanhos variando de 1 a 3,2 km. A maioria dessas luas possui órbitas extensas, sendo que 9 das 12 levam mais de 550 dias para completar uma revolução ao redor do planeta. Os cientistas acreditam que, devido a essas luas distantes se moverem na direção oposta à rotação de Júpiter, elas poderiam ser asteroides capturados. Durante muito tempo, acredita-se amplamente que Júpiter atua como um escudo protetor, resguardando nosso planeta de ameaças do espaço exterior. No passado, astrônomos até sugeriram que esse fosse um dos motivos pelos quais a vida teve uma chance de evoluir na Terra. Porém, descobertas recentes lançam dúvidas sobre o papel de Júpiter como guardião celestial da Terra. Cometas de longo período, que se originam das regiões distantes do Sistema Solar e levam milênios para orbitar o Sol, normalmente entram em nossa vizinhança. No entanto, graças à influência gravitacional de Júpiter, a maioria desses objetos gelados em movimento rápido é lançada para fora do Sistema Solar antes de se aproximar da Terra. Portanto, as chances de cometas de longo período colidirem com nosso planeta são extremamente raras, ocorrendo ao longo de milhões ou até dezenas de milhões de anos, e a presença de Júpiter desempenha um papel crucial em proteger a Terra desses possíveis impactos. No entanto, as forças gravitacionais do gigante gasoso têm implicações positivas e negativas para a vida na Terra. Por um lado, sua imensa gravidade impede que rochas espaciais próximas se acumulem e formem um planeta. Isso levou à formação do cinturão de asteroides, uma coleção de inúmeros fragmentos de detritos espalhados entre Marte e Júpiter. Mais atualmente, a atração gravitacional do gigante gasoso continua a influenciar asteroides, fazendo com que alguns desviem em direção ao Sol. Essa mudança em sua trajetória aumenta as chances de colisões com a Terra, e já testemunhamos isso no passado. Em 1770, o cometa de Lexell passou a apenas cerca de 1 milhão de milhas de nosso planeta, uma proximidade extraordinária em uma escala astronômica. Os cientistas acreditam que esse cometa inicialmente veio das regiões mais distantes do Sistema Solar e teve um encontro próximo com Júpiter que redirecionou seu caminho em direção à Terra. Depois de completar 2 órbitas ao redor do Sol, o cometa retornou a um ponto de proximidade com Júpiter 9 anos depois, que posteriormente o ejetou do Sistema Solar. A teoria do escudo de Júpiter, apoiada por simulações computacionais anteriores, sugeriu que o gigante gasoso ejetava inúmeros cometas de longo período para fora do Sistema Solar. E essa teoria até previu o impacto do cometa Shoemaker-Levy 9 no quinto planeta em 1994. Mas os recursos computacionais não eram tão poderosos como são hoje, e os cientistas tiveram que fazer muitos cálculos. Hoje, temos dados que incluem um maior número de cometas de curto período e asteroides próximos à Terra que se intersectam com a órbita da Terra, em comparação com os cometas de longo período. E novas simulações mostram uma imagem diferente. A influente gravidade de Júpiter interage com o cinturão de asteroides, causando ressonâncias gravitacionais que eliminam asteroides errantes e os redirecionam para o interior. Colisões entre asteroides também podem contribuir para esse processo, dispersando fragmentos rochosos em zonas ressonantes. A borda interna do cinturão de asteroides é especialmente afetada por um fenômeno conhecido como ressonância secular, que direciona material para o interior do Sistema Solar.
A massa atual de Júpiter permite que ele redirecione cometas em direção à Terra, como visto com o cometa de Lexell, e os remova efetivamente do Sistema Solar. Se Júpiter tivesse apenas um quinto de sua massa atual, ainda desestabilizaria cometas, mas perderia a capacidade de remover muitos deles, levando a uma taxa de impacto maior na Terra. A frequência de impactos desempenha um papel crucial na evolução de longo prazo da vida em um planeta. O registro geológico da Terra indica que uma taxa de impacto de uma grande colisão a cada 100 milhões de anos proporciona tempo suficiente para a biosfera se recuperar e prosperar. No entanto, uma taxa de impacto mais alta, ocorrendo a cada poucos milhões de anos, poderia devastar o planeta, prejudicando o desenvolvimento de uma nova biosfera. Alguns cientistas acreditam que as colisões com a Terra também foram responsáveis por trazer água para cá. Mas e a água em Júpiter? A primeira detecção de vapor de água em Júpiter ocorreu em 1995. Essa descoberta foi feita pela espaçonave Galileu, que realizou extensas observações e medições do planeta e suas luas. Os instrumentos a bordo da espaçonave Galileu, especialmente o espectrômetro de mapeamento de infravermelho próximo, detectaram a presença de vapor de água na atmosfera do planeta durante sua passagem próxima. Mas dados recentes demonstram que a água compõe aproximadamente 0,25% da atmosfera de Júpiter acima do equador do planeta. Embora possa não parecer muito, na verdade é uma quantidade imensa de água. Júpiter, provavelmente o primeiro planeta a se formar em nosso sistema solar, contém uma quantidade significativa de gás e poeira que não se tornou parte do Sol. Saber exatamente quanto de água está aprisionada em Júpiter é crucial para os cientistas que estudam a formação do sistema solar. Nos últimos anos, uma equipe de pesquisadores utilizou dados de telescópios para descobrir uma presença substancial de água dentro da famosa Grande Mancha Vermelha de Júpiter. Lançada pela NASA em 2012, a espaçonave Juno atualmente orbita o gigante gasoso, tirando fotos em close de suas nuvens. Equipada com instrumentos avançados, a espaçonave agora revelou ainda mais evidências de água em Júpiter. Devido a esse gigante gasoso massivo ter mais do que o dobro da massa combinada de todos os outros planetas de nosso sistema solar, mesmo pequenas frações de água em um planeta tão gigantesco resultariam em uma quantidade significativa, superando em muito a quantidade de água encontrada na Terra. A presença de água na atmosfera do gigante gasoso também é a razão pela qual Júpiter, assim como a Terra, apresenta seus próprios e fascinantes espetáculos de raios, 100 vezes mais brilhantes do que os raios terrestres, e pedras de granizo peculiares. Já foi detectado relâmpago nas nuvens de água do planeta, onde gotículas de água colidem com cristais de gelo eletricamente carregados. Mas a espaçonave Juno também observou relâmpagos fracos em altitudes mais elevadas na atmosfera, onde as temperaturas caem para aproximadamente menos 87 graus Celsius, muito frio para a água existir em estado líquido. Então, como ocorre o relâmpago nessas condições? A resposta para esse mistério está na amônia, um componente notável na atmosfera de Júpiter que serve como um anticongelante natural. Na atmosfera superior, cristais de gelo de água se combinam com vapores de amônia e derretem. Essas gotículas de água amônia então colidem com cristais de gelo adicionais de baixo para cima, criando uma carga elétrica que gera relâmpagos. Abaixo das nuvens de gelo de amônia, as gotículas de amônia-água continuam a crescer até ficarem muito pesadas para permanecerem suspensas no ar, e se assemelham a grandes pedras de granizo, como as que temos na Terra. Os cientistas acreditam que esses objetos parecidos com bolas de massa descem mais profundamente na atmosfera de Júpiter. Agora, vamos mergulhar ainda mais profundamente nas camadas internas de Júpiter. Anteriormente, acreditava-se que os gigantes gasosos de nosso sistema solar tinham todos um núcleo rochoso. Essa era a teoria aceita por muito tempo, mas recentemente os cientistas começaram a duvidar dessa teoria. Usando os dados da órbita da Juno, os cientistas ainda estão estudando como a matéria é distribuída dentro de Júpiter, e descobertas recentes revelaram um mistério inesperado escondido no núcleo do gigante gasoso. O núcleo de Júpiter possui pressões extremamente altas, muito maiores do que na Terra, e temperaturas de até 20.000 graus Celsius.
Para compreender essas condições, os cientistas utilizam lasers potentes para comprimir amostras e simular as pressões do planeta em laboratório. O Centro de Matéria e Impressões Atômicas CMAP da Universidade de Rochester está na vanguarda dessa pesquisa. A densidade dos materiais no núcleo de Júpiter depende de sua composição e propriedades físicas. E recentemente, os cientistas descobriram que o núcleo de Júpiter não é tão compacto como se pensava. Nas regiões internas, apenas 18% do material é rochoso. Júpiter é predominantemente composto de hidrogênio, representando cerca de 90% de sua composição, juntamente com aproximadamente 10% de hélio e pequenas quantidades de outros elementos. Nas camadas externas desse gigante gasoso, o hidrogênio existe como um gás incolor e transparente, na mesma forma que existe aqui em nosso planeta. Conforme se desce mais profundamente em Júpiter, a pressão atmosférica crescente transforma o hidrogênio em um fluido denso e bizarro que conduz eletricidade como um metal. Então, qual é essa substância? Aproximadamente 10% do caminho em direção ao núcleo de Júpiter, ao longo do seu raio, o imenso volume de gás de hidrogênio que forma a atmosfera do planeta é comprimido em uma forma única conhecida como hidrogênio metálico líquido. O hidrogênio metálico líquido possui propriedades semelhantes à água, com baixa viscosidade, excelente condutividade elétrica e eficiente condução térmica. Dentro de Júpiter, essa substância abundante transforma o planeta em um enorme gerador. Na Terra, os elementos existem como sólidos, líquidos ou gases, dependendo da temperatura e da pressão. Embora o hidrogênio seja tipicamente um gás em nosso planeta, ele pode ser comprimido e resfriado artificialmente para se tornar líquido ou sólido. No entanto, mesmo nesses estados, o hidrogênio mantém sua natureza não metálica, conduzindo mau calor e eletricidade. Em contraste, os metais são excelentes condutores de calor e eletricidade devido à sua disposição de átomos. No interior dos gigantes gasosos do nosso sistema solar, o hidrogênio passa por temperaturas e pressões extremas, permitindo estados peculiares, incluindo o hidrogênio metálico líquido. Sob essas condições, os átomos de hidrogênio perdem seus elétrons, resultando em uma mistura de núcleos de hidrogênio flutuantes e elétrons. Essa mobilidade dos elétrons se assemelha ao comportamento de um metal. Existe uma teoria de que o núcleo de Júpiter pode ser preenchido com vastos oceanos dessa substância e, com base em estimativas anteriores da massa do núcleo joviano, ele pode ser de 12 a 45 vezes mais massivo que nosso planeta. Uma camada de hidrogênio metálico líquido com 40.000 km de profundidade, combinada com a rápida rotação de Júpiter, que leva cerca de 10 horas, gera um campo magnético colossal que se estende por uma distância surpreendente de 725 milhões de quilômetros. Esse campo magnético é o maior de nosso sistema solar e contém seus próprios mistérios. Ao explorar regiões a mais de 320 km de profundidade na atmosfera de Júpiter, os cientistas identificaram uma área recém-descoberta conhecida como a Grande Mancha Azul, que não deve ser confundida com a tempestade do Grande Olho Vermelho de Júpiter. Os pesquisadores sabiam que o campo magnético joviano era complexo, mas não tinham ideia de quão estranho era, e isso tem a ver com a Grande Mancha Azul. O campo magnético de Júpiter é 20.000 vezes mais forte do que o campo magnético da Terra. Mas agora os cientistas descobriram que sua força é volátil. Ao contrário do campo magnético dipolar da Terra, o campo magnético do gigante gasoso origina-se de uma ampla área no hemisfério norte e retorna próximo ao Polo Sul. Os pesquisadores também identificaram uma região concentrada logo ao sul do Equador, a Grande Mancha Azul. De certa forma, essa área é como um segundo Polo Sul joviano localizado perto do Equador. A colossal tempestade que tem rugido por séculos provavelmente é causada pela presença de altas concentrações de amônia na atmosfera. A intensidade dos campos magnéticos na Grande Mancha Azul sofre flutuações de até 1% ao ano, se fortalecendo e enfraquecendo em diferentes regiões. No final da missão estendida da sonda Juno em 2025, os cientistas terão amplas evidências para avaliar suas hipóteses. À medida que a pesquisa continua, encontraremos novos mistérios sobre o gigante gasoso. Como a Grande Mancha Azul e a Grande Mancha Vermelha estão localizadas na mesma latitude, é possível que os dois fenômenos estejam de alguma forma conectados.
Os gigantes gasosos são geralmente caracterizados por suas altas temperaturas, especialmente em suas atmosferas superiores. Em nosso sistema solar, existem dois gigantes assim, Saturno e Júpiter. No entanto, Júpiter não tem uma temperatura consistentemente alta em toda a sua estrutura. O maior planeta do sistema solar é mais conhecido por sua enorme tempestade, 2 vezes o tamanho da Terra, a Grande Mancha Vermelha, mas o gigante gasoso tem outras manchas também. A Grande Mancha Fria é quase tão grande, e os cientistas têm observado esse fenômeno há anos. Em seu tamanho máximo, a mancha tem aproximadamente 12.000 por 24.000 quilômetros, sendo cerca de 200 graus Celsius mais fria do que a atmosfera circundante. A Grande Mancha Fria é volátil, desaparecendo e reaparecendo de tempos em tempos. Os cientistas descobriram que a recorrência do fenômeno é desencadeada pelas auroras do planeta. Devido a essa correlação, a idade da mancha é a mesma das luzes polares de Júpiter, que tem milhares de anos. As auroras de Júpiter, assim como as da Terra, são produzidas por partículas carregadas interagindo com a atmosfera do planeta próximo aos polos. No entanto, as luzes polares do gigante gasoso são mais estáveis e intensas, pois recebem partículas tanto de suas luas quanto do Sol. Novas descobertas indicam que essas auroras transferem energia para a atmosfera de Júpiter, criando uma diferença de temperatura entre as regiões superiores e inferiores. Essa diferença de temperatura leva à formação de um vórtice giratório, resultando em uma área mais fria que é distinta da aurora e de seus arredores. A Terra também experimenta efeitos semelhantes. No entanto, a combinação de fatores, como a rotação de Júpiter, que ajuda a reter o calor em áreas específicas, e a natureza variável desses eventos, torna a ocorrência das luzes polares em nosso planeta menos consistente. Outra descoberta feita sobre o gigante gasoso é que, contrariamente à crença comum, Júpiter não orbita realmente o Sol. O centro de gravidade entre Júpiter e o Sol não está localizado dentro do próprio Sol, mas sim em um ponto específico logo acima da superfície do Sol. No espaço, quando um objeto menor aparentemente orbita um objeto maior, ambos os objetos na verdade orbitam em torno de um centro de gravidade combinado. Considere a Terra e o Sol, por exemplo. Nesse caso, o centro de gravidade está tão próximo ao centro do objeto maior que seu impacto é praticamente imperceptível. O objeto maior parece imóvel, enquanto o objeto menor traça um caminho aparentemente circular ao seu redor. O mesmo acontece quando a Estação Espacial Internacional orbita a Terra. Tanto a Terra quanto a ISS orbitam em torno de seu centro de gravidade compartilhado, embora nosso planeta pareça estar completamente parado enquanto a ISS parece orbitar a Terra em círculos perfeitos. Esse princípio geralmente é válido para a maioria dos planetas em nosso sistema solar. Mesmo Saturno tem uma influência negligenciável na posição do Sol no espaço. No entanto, à medida que a diferença de massa entre os dois objetos diminui, tudo muda. No caso de Júpiter, seu tamanho imenso faz com que o centro de massa, conhecido como baricentro, exista a 1,07 raios solares de distância do centro do Sol, aproximadamente 7% de um raio solar acima da superfície do Sol. Isso significa que tanto o Sol quanto Júpiter orbitam em torno desse ponto específico no espaço. Conforme a viagem de descoberta continua, as enigmáticas profundezas de Júpiter guardam ainda mais surpresas a serem reveladas. Continue acompanhando aqui para ser o primeiro a testemunhar novas maravilhas cósmicas, e obrigado por assistir mais esse vídeo do Café com Curiosidade.